recebi o diagnóstico do meu filho com 3 meses de idade, né? De atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. O que fazer? Então, primeiro, na verdade, a gente precisa ver o que é que essa criança teria de atraso, né? Psicomotora. Seria apenas a questão de controle cefálico, ou é um bebê que não rola, é um bebê que não está medializando, porque um bebê com 3 meses, a gente espera, no mínimo, que esse bebê tenha um bom controle cervical. Eu preciso esperar que essa criança já esteja rolando e eu preciso também esperar que a criança já esteja medializando. Com relação ao controle cervical, eu vou começar a estimular essa criança a ganhar esse controle. Como? Tummy time. Então, eu preciso estar sempre colocando várias vezes ao dia a criança de barriguinha para baixo. E aí, isso é um ponto que a gente pode fazer, não só com o tapete, mas eu posso segurar a criança para deixar a cabecinha mais... ela em pé, né? A cabecinha em pé. Eu vou posicionar, às vezes, a criança de forma que a minha cabeça também fique para baixo. E aí, ela faça esse controle. Ela fique tentando posterior, para ela ficar tentando elevar e ela ir fortalecendo. Além disso, eu vou estimular o rolar. Então, quando o meu bebê está aqui deitadinho, eu preciso pegar um objeto que ele goste, que chame a atenção dele. E conforme eu for mostrando o objeto, vamos dizer, eu tô aqui mostrando o objeto. E ele vem olhando, acompanhando com a cabeça, eu venha com o bebê e eu ajude ele a rolar. Seja às vezes puxando pelo bracinho ou puxando pela perninha. Mas a gente precisa ir incentivando esse bebê a fazer esse rolar. E aí a gente também pode fazer, às vezes se a gente tiver o receio, tem mãe que tem medo de estar puxando pelo bracinho ou pela perninha. Você pode colocar ele no tapete e embaixo um lençol. Então, o bebê, ele tá tentando aqui pegar, no que ele tá tentando pegar, que ele gira, né? Eu venho com o paninho e puxo o paninho. E giro o paninho de uma forma que ele role. Ou então, vamos dizer que é um bebê que ainda não tá trazendo a mãozinha para a boca, não tá alcançando os objetos. Eu vou começar a mostrar os objetos para ele, pego a mão dele, trago para o objeto e depois eu também trago o objeto para a boca. Então, a gente precisa estar estimulando um bebê desse a alcançar pelo menos esses objetivos. Uma coisa também que a gente precisa chamar muita atenção e estar bem atento é a questão visual de crianças. Essa é uma área que às vezes é um pouco esquecida, mas a gente precisa também ver o quanto a criança responde a estímulos visuais. Então, no mínimo, eu preciso ver se essa criança olha para os pais, se o rosto dos pais chama a atenção. Né? A criança já faz sorrisos, por exemplo, preste atenção quando a mãe está conversando. Se você vira a cabeça para o lado, essa criança acompanha essa cabeça, o olhar, porque a criança ela vai aprender com base no quê? Na retroalimentação visual. Ele vai ver a gente fazendo algo, né? Ou então ele vai ver um estímulo e ele vai imitar ou ele vai explorar aquele estímulo. A partir do momento em que se a criança, ela, por exemplo, não enxergar bem ou ela não consegue se manter o foco tanto em um objeto, em um estímulo, ela não vai concentrar, ela não vai manter o alvo para conseguir fazer naqueles objetivos. Então, um bebê desse, eu também preciso ver o quanto ele está exposto a estímulos. Às vezes é até algo que às vezes a mãe está morrendo de mostrar um brinquedo e a criança não faz o movimento que eu quero. Eu estou aqui com a criança de barriga para baixo, estou mostrando um brinquedinho e a criança não olha. Às vezes ela não olha porque é um objeto que simplesmente não chama a atenção dela. Então, a gente precisa também isso, que o objeto que eu vou estimular a criança seja algo que eu consiga
chamaram a atenção dela. Uma coisa muito até engraçada hoje em dia é que a gente tá na época dos brinquedos caríssimos, né? Aqueles chocalhos super caros, altamente coloridos, e aí às vezes fica os pais, tá aqui o chocalhinho. Gasta um dinheirão. Vou nem citar marcas, mas gasta um dinheirão. E aí uma curiosidade bem engraçada, assim, interessante é que as crianças, os recém-nascidos, eles têm mais afinidade por cores primárias. Então, não sei se vocês lembram aquele chocalho de 3 bolinhas, 3 cores, que é um azul, uma amarela e uma vermelha. São cores que chamam muita atenção. Então, às vezes, os pais são aqueles brinquedos caríssimos, que tem um laranja, que tem um rosa, mas são cores que não chamam tanta atenção do bebê. Então, isso também é importante, que a gente traga um estímulo visual, que a criança vai responder para aquele estímulo. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.